1h e 42 minutos, estreia aqui no Revista CBN. Consciência no cotidiano. Com ela, Cláudia Feitosa Santana, neurocientista que todo sábado vai estar aqui no Revista CBN, trazendo ciência para o nosso dia a dia, tentando nos ajudar a entender esse complexo mundo das nossas atitudes, da nossa saúde, do nosso comportamento, do nosso mundo interior, tudo isso. Cláudia Feitosa Santana, boa tarde. Cláudia, bem-vinda ao Revista CBN. Oi, Petra, obrigada. É um prazer estar aqui. Foi um prazer aceitar seu convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e com os nossos ouvintes. É muito bom ter uma cientista aqui com a gente para nos ajudar a entender nosso dia a dia, o nosso cotidiano, Cláudia. E para o nosso quadro de estreia, a Cláudia vai estar aqui pertinho de vocês, aqui todo sábado, então, portanto, podem abraçá-la. A gente vai falar muito sobre a obra da Cláudia. A Cláudia tem livro, a Cláudia faz postagens nas redes sociais, tem vídeos que já foram aí super vistos pelas mídias sociais, com várias explicações bacanas. E agora, aos sábados, vai aqui ajudar a gente a entender um pouco, muitas vezes do noticiário, muitas vezes de coisas que nós trazemos no Revista CBN, e a gente precisa um pouco desse olhar da ciência. E claro que para esse nosso quadro de estreia, a gente conversou e achou muito importante falar sobre polarização. Não só polarização, né, Cláudia, mas essa polarização extrema que nós vivemos nos dias de hoje. Eu perguntei para a Cláudia, será que a neurociência explica isso que a gente vive? As mídias sociais, esse modelo de comunicação pelo qual a gente está falando, está se comunicando, está trocando hoje, ele nos leva mais a essa polarização extrema do pensar, do agir, do falar? E hoje a Cláudia vai nos ajudar com neurociência, né, Cláudia? E aí, responde para a gente. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a pergunta é a seguinte, né? Então, e a gente está polarizando muito mais por conta da... Não, primeiro, se a gente polariza por conta da nossa vida nessas redes sociais. A resposta é não. A gente sempre polarizou sobre questões sociais, políticas. E se a gente for marcar e achar que existe assim uma maior polarização nos últimos tempos, mesmo que a gente indique que ela tenha aumentado, ela vem de antes da nossa vida digital, antes da nossa vida, pelo menos a polarização política, mas também de questões sociais, porque está tudo ligado. Ela tem aí algumas décadas, se é que ela realmente foi extremada. Só que na nossa vida digital, a gente tem uma sensação de que parece que ela é mais extremada ainda. Mas, primeiro, um estudo que agora desse ano, que mostra o seguinte: essa polarização, por exemplo, ela afeta a nossa mudança de opinião? Porque a nossa opinião sobre questões sociais, questões políticas, ela vai mudando ao longo dos anos, ao longo da história. Então, ela sempre muda. Mas isso vai afetar? Pelo visto, não. Parece que a gente briga mais, que a gente se extrema mais, que é tudo muito mais violento. Mas, na média, ela não afeta essa velocidade, por exemplo, da mudança como ocorrem as opiniões. Cláudia, no sentido do volume de informação que nós temos hoje em dia, é muita informação, a gente tem a sensação de que está acontecendo muita coisa e a opinião vira mais uma informação. Então, eu vejo que existe uma grande confusão no volume de dados que a gente está exposto, e que isso nos leva
a dar mais opinião sobre tudo, a tudo ficar mais raso, a tudo ficar mais rápido. Isso contribui para essa sensação de polarização extremada, de divergência, até essa sensação de estar tudo mais raso, faltar profundidade nos debates. O excesso de informação é uma coisa muito séria, porque, assim, inclusive na neurociência, a gente ainda não sabe muito bem chegar a uma conclusão de que qual é o quanto de informação a gente dá conta e quantas pessoas a gente dá conta de se relacionar com uma profundidade que a nossa identidade, o nosso individual precisa. Essas já são duas questões que a gente não tem resposta. Até antes a gente sabia assim, olha, você dá conta de se lidar com mais ou menos 150 pessoas numa relação razoável. Com a vida digital, isso muda muito e a gente ainda não tem essa resposta. Mas, de qualquer forma, é um excesso. E nesse excesso, ele é demais. Então, a gente tem essa percepção de que está tudo muito pior, quando, na verdade, não é bem assim. E uma outra coisa que acontece junto com isso é que, ok, se é um excesso de informação, então a gente não tem dúvida alguma de o que a gente precisa fazer, filtrar. Você precisa filtrar a informação, a gente precisa de pensamento crítico para filtrar a informação. Ok, aí o que a neurociência traz? Um soco no estômago, inclusive para eu que sou cientista. Mas e aí? Como é que a gente lida com o nosso pensamento crítico? O meu é sempre o melhor que o do outro. E até entre acadêmicos. Por quê? A gente tem o grande e famoso viés da confirmação, que é a nossa tendência de concordar com aquilo que concorda com a nossa crença. Então, o viés da confirmação, ele é gigantesco. E como é que faz para lidar com tudo isso? Você tem que criar um policial de você mesmo. Uma sombra sua que vai te vigiar. Isso é possível? A gente tem que fazer esse esforço, mas é difícil? É. Eu mesma, que sou neurocientista, me pego o tempo todo negando o que eu já não gosto, que não concorda com a minha causa, e aceitando qualquer outra coisa. Para você ser esse seu policial o tempo todo, dá para fazer? Dá, mas é extremamente difícil, Cláudia, eu vou só pedir aqui uma explicação. Nossa, e aqui é assim, minha amiga. Vai acontecer no quadro e os ouvintes, eles vão querendo saber tudo. E a Ruth, ela fala, amei a ideia desse novo quadro, e a gente vai continuar nessa explicação da Cláudia, mas ela só pede para que a Cláudia explique o que é a neurociência. E você mesmo falou, eu mesma como cientista e a neurociência e tal, ela pediu, explica para a plebe, diz aqui a Ruth, o que é a neurociência. Olha, uma frasezinha super curta e rápida, mas que explica o que é a neurociência. É o estudo do sistema nervoso. Em outras palavras, de uma forma bem informal, mas que também de estudo, é o estudo da mente. E o estudo da mente também inclui o cérebro. É isso. É essa nossa mente, às vezes maravilhosa e às vezes meio assustadora. E aí eu te pergunto, Cláudia, esse nosso comportamento, que nós temos essa sensação de polarização extremada, que você explica aqui pra gente o contexto, com redes sociais, com volume imenso de informação, com a dificuldade da gente ser esse policial de nós mesmos, o que acontece nesse momento, 2022 e além? Tende a piorar a polarização, essa sensação que a gente tem de dificuldade de ouvir o outro ou de discordar, aí isso, a opinião vira informação e aí vira um bololô louco. Isso tende a piorar na tua opinião ou na tua avaliação? Olha, assim, alguns dados dizem que a polarização política, principalmente das pessoas das relações internacionais, que a polarização vai continuar. Ou seja, ela vai continuando, tá? A gente vai ter que aprender a lidar com isso, concorda? Porque se está fazendo mal, você vai ter que aprender, pelo menos, como não entrar nessa. E aí, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? O que a gente precisa? Conversar.
conversar para que os extremos se aproximem, para que você reduza a polarização, concorda? E aí tem um estudo fantástico que saiu mês passado na Science, que pensa o seguinte: ok, nós precisamos conversar, então vamos fazer um estudo avaliando a conversa para ver se a gente consegue, com a conversa, uma conversa que comece diferente, comece, por exemplo, falando do dia mais perfeito da sua vida, dos dois extremos, para ver se consegue aproximar e diminuir essa polarização. E aí o que acontece? Inicialmente, sim, você reduz essa negação, né? Essa rejeição, essa polarização, mas ela não dura muito pouco, é momentaneamente. Ou seja, eles concluem que a teoria deles, a hipótese deles de que a conversa ajudaria, que a conversa não ajuda. Isso faz um mês na Science. Aí faz pouquíssimos anos, um pouquinho antes da pandemia, eu acho que 2019, ou seja, a conversa parece que não resolve. Um outro paper, mas assim, junto com vários outros que saíram, que concluíam que o quê? O extremo da polarização, a polarização é um resultado do excesso de empatia e não da falta de empatia. Olha. Por quê? Na verdade, eu vou empatizar com a minha causa. Então, eu tenho excesso de empatia com a minha causa e excesso de rejeição com a causa que é oposta. Mas, e aí, então, o que a gente faz, né? Se a conversa não resolve, a empatia tem limites claros. Como é que a gente faz para lidar nisso tudo? Porque são duas coisas do senso comum. Nós vamos conversar para poder empatizar melhor e aí fica tudo muito bom. Mas o que acontece? A empatia não é o nosso melhor guia moral. Outro artigo muito recente. Por quê? Entra no seu círculo do que você vai empatizar o que já faz parte do seu círculo moral. O outro você rejeita. Então, o que as pessoas fazem? O que elas acham que é uma conversa? Eu ficar prestando atenção no seu argumento, que é oposto ao meu, para saber como é que eu vou argumentar para fazer com que você venha para o meu lado. Só que os dois extremos fazem exatamente a mesma coisa. E aí que não tem solução. Mas e o que é mais interessante? Então, ok. Como é que você realmente pode se aproximar do oposto? Aí, digamos que em primeiro lugar, óbvio, você tem que respeitar. Todo mundo tem direito à opinião e cada um tem uma opinião oposta. Você não é polícia, você vai ter que respeitar. Mas ok, se você quiser realmente se aproximar do que é o seu oposto, né? Do que é a causa oposta da que você defende, o que a gente realmente deveria fazer? Escutar. Aí, o escutar pode levar a uma empatia, mas você consegue? Da causa oposta? Vai conseguir realmente escutar? Se desvestir da tua causa, né? Da tua calça, da tua saia, da sua roupa, e vestir a do outro, é extremamente difícil. Pode-se fazer um exercício para fazer isso? Pode. Mas aí vem um outro problema. A empatia, né, nessa escuta, via a escuta, que a verdadeira empatia é a verdadeira escuta, ela custa caro para o cérebro e ela custa tempo. Tempo já é um bem caro para a gente. E atenção, ou seja, de se despregar de você mesmo e ficar atento ao outro, né, também vai te custar caro. E o custar caro para o cérebro significa energia cerebral. E energia cerebral é glicose. Como é que você vai ter isso para o seu oposto? Você pode tentar. É tipo assim, automaticamente o meu corpo vai rejeitar isso, porque claro que ele vai querer gastar menos, então tem todo um funcionamento que também me leva a isso, né? A não conseguir fazer esse esforço tremendo que seria uma empatia com algo que não faz parte do meu repertório. Se você quiser muito fazer esse esforço, e muitas pessoas, inclusive profissionalmente, elas, na verdade, precisam investir tudo nisso. Porque se o papel delas, por exemplo, é fazer uma negociação, é fazer uma mediação, o que seria o verdadeiro papel de um político, que é mediar, aí pessoas nesse papel, nessa camisa que é profissional, elas precisam se treinar a fazer isso. Exatamente. Mas agora,
para pessoas que não vão determinar essa questão política, que são indivíduos, é mais difícil ainda. Porque se você vai investir a sua vida profissional para você fazer isso, é um outro investimento, e mesmo assim é extremamente difícil. Agora, se ainda não é e faz parte das suas relações, mas que você gostaria de fazer isso, mas você pode tentar. E tem que estar extremamente consciente do quão isso é trabalhoso, do quão isso é custoso. E por que muita gente não consegue, não entende por que não consegue. Mas, na verdade, fica defendendo que é só o outro da causa extrema, a sua oposta, a sua, que não é empático. Ele é com a causa dele. Totalmente. Então, a solução seria o quê? Pegar um pouco mais leve com as minhas crenças. Eu não ser tão fanático com o que eu mesmo acredito. Isso é uma solução, Cláudia? Em vez de esperar do outro? Ajuda, por exemplo, quando você tem uma tendência para alguma questão, tentar se desvestir disso e querer ouvir vídeos, filmes, documentários que defendam a questão oposta, para você pelo menos aprender os argumentos do lado de lá. Porque eu adoro fazer isso. Adoro fazer isso. Você entende como o outro lado pensa, você consegue entender toda a linha de raciocínio. É perfeito isso que você está falando, só que muitas vezes a pessoa, nesse lugar que você coloca, né, de tamanha empatia com sua própria causa, com os seus próprias questões, ela já rotula e impede qualquer tipo de entendimento sobre o que seria o outro lado, né? Exato. Eu mesma, neurocientista, tenho uma dificuldade, porque eu sou inflamada, então eu já me inflamo, já fico com raiva, já fico, ai meu Deus, preciso me controlar, porque não é nada fácil. Mas olha que interessante, na nossa sociedade, por que a gente não tem uma divisão total de blocos? Porque assim, essa polarização que a gente acha que divide a sociedade em dois blocos, ela é ilusória, não é assim. Os extremos extremados são raros, mas eles chamam muita atenção, salta aos olhos. Então você acha que está todo mundo assim, mas não está, não é bem por aí. Nós temos, na verdade, você tem vários grupos, o time do futebol, que são grupos diferentes, o time de algumas questões sociais, que nem todo mundo tem exatamente as mesmas opiniões, da política. E aí tem um paper super novo, que mostra o quê? Que existe um dinamismo. O amigo do meu amigo não é meu amigo? Logo, você quer colaborar e você se aproxima do seu amigo, se ele estiver na mesma causa, né? E o inimigo do meu amigo não é também meu inimigo? Esse estudo, por exemplo, avaliou isso. Se o amigo do meu amigo é sempre meu amigo e se o inimigo do meu amigo é sempre meu inimigo. Não, existe um dinamismo. Por quê? Porque as pessoas não estão todas dentro dos mesmos clubinhos. Os clubinhos variam. Inclusive, é por isso que, às vezes, quando você vê um amigo seu postando uma coisa que você não gosta, você se afasta. Nem que seja se afastar realmente do amigo, mas você tem uma rejeição, você fica incomodado. E aí você se sente sozinho, você tem um efeito solidão. Porque, afinal de contas, quando a gente encontrava com os amigos só presencialmente, você não via todas as facetas, né, dos seus amigos. Agora, na rede social, o amigo que posta quase todas as facetas, ele expõe várias facetas para vários amigos. E não vai ter nenhum amigo que vai gostar de todas elas, porque ele não faz parte de todos os clubinhos de todas as pessoas. Porque ninguém é um espelho nosso. Nem o gêmeo idêntico é um espelho um do outro. É todo mundo diferente, todo mundo faz parte de grupos diferentes. Mas isso, na verdade, até ajuda. Esse dinamismo, ele ajuda a gente a evitar uma guerra civil que você tem literalmente dois lados e que todo mundo concorda em tudo dos dois lados. Isso não existe. Inteligência é saber... É a última pergunta para você nessa nossa estreia. Já estourando o repórter CBN. Como eu já esperava. E inteligência é saber conviver com paradoxo?
Inteligência é saber viver com paradoxo. Exatamente. Porque, aliás, viver é isso, né? Viver é conviver. E se ninguém é um espelho nosso, esse conviver é sempre um conflito. A gente acha que deveria ser tudo paz e amor e cooperação, mas isso não existe. A gente acorda e vai dormir, mesmo que a gente esteja só em casa, né? Mesmo na pandemia, só trancado dentro de casa com a família. É um conflito atrás do outro, que criar filho é isso, se relacionar em casal é isso. Então, em todos os lugares, é extremamente isso. Nós somos interrelacionados uns com os outros o tempo todo. Viver é conviver, não tem jeito. E sempre convivendo com um diferente seu. Cláudia Feitosa Santana, neurocientista, colunista do Revista CBN, para trazer ciência pra gente, consciência do cotidiano. Cláudia Feitosa Santana, todo sábado, à 1h30 da tarde, 1h35. Vai estar aqui comigo, destrinchando o nosso cotidiano com a lupa da ciência. E, claro, isso vira podcast. Vai estar no Spotify, no site da CBN, para você ouvir, reouvir, aprender, reaprender, mergulhar, compartilhar. Cláudia, prazer ter você aqui no nosso time, uma alegria grande, viu? Até sábado que vem. Todo meu, até semana que vem. Beijo para todos vocês.